Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou a Fernanda Gushkin e hoje vamos falar sobre destaques do Wonka Europe, o Congresso Internacional de Medicina de Família que ocorreu em Londres entre 28 de junho e 1 de julho de 2022. Para isso, convidamos a doutora Larissa Olmi, médica de família e comunidade, supervisora do programa de residência em MFC do HIAE, médica referência técnica da Clínica Einstein e médica de programas governamentais do Instituto Israelita de Responsabilidade Social do HIAE. Doutora Larissa, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Fernanda, aí pela apresentação. Saúdo todos e todas que estão ouvindo a gente. Sempre um prazer estar aqui para contar aí algumas novidades, trazer algumas novidades da medicina de família no mundo. Excelente. Para começar, Larissa, você poderia explicar para o público como que foi a edição do Wonka Europe desse ano? Como que é o formato do congresso e como que ele foi organizado? Claro, então vamos lá, né? O Wonka Europe já não é o primeiro que eu vou, eu já fui antes do período pandêmico em outras edições, é super interessante você ver a especialidade em outros contextos, tanto de sistema de saúde quanto em percepção, né, relações sociais. Então, o Wonka Europe é um congresso organizado pelo Wonka, que é o Movimento Mundial de Médicos de Família, né, que a gente conhece aí no território ali da Europa. E nesse ano ele teve um formato híbrido, né? Como 99,9% dos eventos científicos médicos que a gente vem vindo, com a novidade de que ele também disponibilizaria o conteúdo após. Acho que foi um ganho bem interessante para a participação assíncrona. E aí a organização geral das atividades foi bem interessante, viu? Eles fizeram organização das atividades, claro, em formatos, né? Workshops, plenárias, simpósios, né? E sessões de 5 minutos, sessões de 15 minutos, sessões de meia hora de apresentações orais, mas elas foram todas ancoradas e divididas em 12 grandes áreas, né? 12 grandes temas. E eu vou citar os 12 temas porque eu achei muito interessante e até mesmo diferente, né, do que a gente está normalmente acostumado. Então, o primeiro tema, que eles chamaram de SAPC, foram temas um pouco mais de pesquisa. O segundo grande tema foi saúde planetária, mudança climática e sustentabilidade, né, do ambiente. Então, um tema bem importante, uma grande área, parcela grande de programação sobre isso. Educação, e eles separaram o tema de educação e de desenvolvimento profissional, né? Então, até agora já falei 4 temas, e aí vem os outros, né? O quinto tema, telemedicina, né? Tecnologia, né? Em geral, na medicina de família, inovação. Sétimo tema, desenvolvimento de serviços, né? Algo como é que você pode melhorar eles. Oitavo tema, iniquidades em saúde. Nono tema, melhorias em qualidade, né? Então, como é que a gente pode aprimorar processos. 10º tema, participação dos pacientes. Tema de número 11, atuação da equipe multiprofissional. Então, muito além, né? Eu gostei do termo que eles usaram, muito além do time, né, normal de atenção primária. E, por último, o que eles chamaram de RCGP Session, né? Que é o Royal College of General Practitioners Sessions, então, que é o grande colégio, digamos, a sociedade deles, né, equivalente de especialidade, que é muito, muito forte na Inglaterra, né, no UK, e estabelece várias medidas aí e parâmetros para a boa prática dos médicos de família. Então, foi muito interessante porque, ao contrário do que eu costumo ver em congressos que organizam mais por formato, né, ou por grandes temas, eles não economizaram, assim, no sentido de trazer cardápio de atividades para todos os públicos, e era muito interessante porque eles faziam isso em durações diferentes. Então, se você, por exemplo, se identifica mais com sessões mais curtas, de 5 minutos, né, de apresentação dos colegas, tinha sessões curtas de inovação, tinha sessões curtas de inovação e de aprimoramento, né, mas também tinha sessões de meia hora, tinha formatos de workshop, e você se sentia muito livre de fazer ali
a sua jornada. Eu, pelo menos, circulei em todas essas 12 áreas e foi muito interessante, assim, ver o perfil diferente das pessoas, as trocas e os formatos que os participantes ali, os proponentes das atividades tiveram. Acho que foi mais ou menos esse formato geral do congresso. Muito interessante, Larissa. Realmente o que você falou sobre o formato híbrido que está dominando os congressos médicos e de profissionais de saúde, eles possibilitam que, mesmo em palestras paralelas, a gente consiga acessar o conteúdo depois. Eu mesma estou, assim, usando vários dias para conseguir assistir tantas palestras que eu gostaria de ter assistido e relembrando Exato, esse momento, não é? até porque a gente tinha palestras, tinha dias assim, né? O congresso tinha um aplicativo, né? Inclusive, quem quiser ver a programação, dá para você ainda baixar o aplicativo e ver como é que estava. E aí você selecionava suas atividades e ia nas salas, né? Mas assim, várias vezes eu selecionava 2 atividades no mesmo horário e não me atentava, e aí pela apresentação ali no app, eu ia na primeira que aparecia, né? E aí logo embaixo, puxa, eu perdi aquela atividade, e aí Sempre um acabei descobrindo que dilema. tenho acesso, então estou aí me programando para assistir, porque tiveram palestras e workshops assim muito interessantes. E sempre é interessante você ver, mesmo que seja um tema que você já domina, do ponto de vista do outro, da outra, né, de quem se propõe, do ponto de vista de um outro tipo de organização de sistema de saúde, enfim, de enfrentamento, né, muito interessante mesmo. Muito bom. Eu achei especial, interessante o formato de apresentações curtas, como você falou, né? Aquelas de 5 minutos, as de 10 minutos, que a gente consegue ter um panorama de fazer benchmarks de outros serviços, não só da Europa, mas também América Latina, da Ásia, que Sim. estiveram presentes. Eles apresentavam e os participantes continuavam fazendo debate, fazendo perguntas. Então, diversas vezes eu mesma falei, vou lá na frente, falar no microfone, perguntar, porque essa troca Sim. que é muito interessante, né, dos congressos, E isso que no final mais vale. a própria composição das mesas, né, dos moderadores, foi muito diversa. Eles É incluíram verdade. pessoas de todas as nacionalidades, né? Eles se preocuparam muito com equidade, né, em relação a incluir e também com paridade ali de gênero. Não sei se esse é o termo correto. Quem estiver aí escutando e souber, corrige aqui, mas eles o tempo todo buscavam ali colocar um homem e uma mulher, né, ali. Então, achei que foi muito interessante ver que esse debate que a gente já tem nos eventos brasileiros, ele também é um movimento ali europeu, né? E acho que esse formato que você trouxe também possibilitou as trocas. Eles não fizeram, por exemplo, seleção de atividades só de pessoas da Europa. Você teve trocas. Nossa, eu assisti sessões do mundo inteiro, né? Assisti gente de vários lugares, inclusive brasileiros, inclusive de outros Verdade. continentes, e foi super legal. Muito bom. E Larissa, aproveitando que você falou dessa diversidade de atividades, você que já frequenta muitos outros eventos de medicina de família, o que esse evento em específico trouxe de especial, de novidade? Acho que, como eu disse, o formato achei bem interessante ampliar e entender isso dos organizadores. A questão não é só sobre organizar um evento de uma forma diferente, mas o que ele comunica, né? Qual é a intencionalidade dele em colocar tantas áreas, né, diversas num congresso de medicina de família, né? Isso comunica muito sobre a percepção que a especialidade tem de ampliação mesmo, né? Então, um médico de família é um gestor, é um inovador, faz parte de um time, ele também é associado, ele também pesquisa, enfim. Isso para mim foi muito interessante, assim, pensar em aonde, né, como você pode pensar na tua especialidade de uma forma muito mais ampla, mas me chamou bastante atenção que no último congresso de medicina de família a gente já discutiu sobre saúde planetária, né? Inclusive foi um dos nossos temas, grande tema do brasileiro desse ano, mas também na Europa foi um tema muito em voga, né? Assim, você via de diversas formas, inclusive pessoas produzindo pesquisa com impacto aí da saúde planetária, né? Foi muito interessante você ver toda essa aplicabilidade no dia a dia e o quanto isso é trazido para dentro do consultório, né? Outra coisa que achei muito de novidade foi a participação mais é,
mais intensa de workshops, de simpósios apoiados por indústria farmacêutica, que era algo que você não via há alguns anos, né? No último congresso que eu fui foi pouquíssimo, e simpósios assim satélite com lunchbox, discutindo temas de vacinação em adultos, né? Discutindo, por exemplo, um dos estandes lá, por exemplo, com expositores da indústria com produtos dermatológicos, quer dizer, para além da questão né, de pautar a discussão ética sobre isso e o quanto a especialidade tem um debate sobre a sustentabilidade de eventos a despeito de suporte financeiro de indústria por conta da questão ética, mas o que eu quero dizer com isso é o reconhecimento e a validação, né, de que atuamos nessas áreas também, né? Então, me parece algo, me chama atenção isso, né? Que é algo que ainda a gente no Brasil tem começado a debater, mas lá é muito claro e eles não têm problema de lidar com isso, eles transitam muito bem com esses temas, que ainda acho que são temáticas que no Brasil a gente ainda está debatendo como sociedade, como especialidade, e formando aí a nossa identidade cultural nisso. Então, acho que foram novidades, assim, comparado com eventos brasileiros, se eu posso dizer dessa forma. Muito legal. E teve alguma palestra mais em específico que te impactou mais, que foi interessante trazer um debate, até que você trouxe para o Brasil, comentou com colegas? Teria algum exemplo? Não, com certeza, Fernanda. Teve 3 palestras em especial que eu nunca tinha visto em nenhum local e que realmente me impactaram, né? A primeira foi a palestra de abertura, que foi emocionante, assim, foi muito impactante, não só pelo significado político disso, mas principalmente por identificar, né, a ressonância que cria em nós. A palestra de abertura foi de uma médica ucraniana, uma médica de família ucraniana, em que ela, obviamente, deu uma palestra remota, porque ela não se retirou da Ucrânia, né? Ela fala isso na palestra dela, que ela ficou para ajudar, para apoiar e para continuar atendendo. E aí ela mostrou fotos, né, de como era o local de atuação dela e como ele tem ficado agora nesse momento de conflito, de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Para quem está ouvindo, a gente sabe disso. E ela contou muito sobre como o sistema está sendo organizado, como que ela se tornou uma resposta a isso, como que o país dela a gente enxerga o país dela agora de guerra, mas o quanto ele tem tradição. Foi muito bonito, assim, né, ver ela falando sobre isso e pensar o quanto um médico de família, uma médica de família pode, deve e é essencial que atue em situações principalmente de calamidade, né? Me fez lembrar muito o papel de alguns médicos de família que atuaram em algumas tragédias nacionais, né, recentes. Isso me trouxe muita conexão com essa palestra, foi muito emocionante mesmo. Ela foi aplaudida de pé e foi algo que nos conectou muito com a história dela. As outras 2 palestras foram 2 palestras bem cheias, assim, elas não foram plenárias, foram atividades supostamente pequenas de 30 minutos, mas que acabaram se estendendo. Foi assim, a sala ficou até do lado de fora cheia, que foram 2 temáticas que me parece que os americanos discutem já muito, né? A gente que estuda a educação médica sabe que já tem debate nisso, mas eu nunca tinha visto num congresso de medicina de família, né? Que é sobre debater sobre a intuição clínica e sobre o medo da nossa prática, né? E o quanto ele impacta os nossos pacientes. Então, uma dessas falas de uma professora de um professor, na verdade, sobre o quanto a intuição clínica muitas vezes é favorável ao nosso paciente, né? Que muitas vezes a gente despreza ou, de certa forma, não valida a nossa intuição, só pensando nela como um viés cognitivo, mas também ela pode ser algo muito benéfico, né? À medida em que você entende a intuição como o estabelecimento ali de padrões cognitivos cerebrais e que você reconhece que muitas vezes vão te fazer pedir alguma coisa, né? Algum desvio ali ou talvez ser um pouco mais agressivo em determinadas investigações e que você acaba tendo sucesso.
E foi muito legal, porque ele trouxe um pouco sobre a ciência por trás do estudo da intuição, né? Ele trouxe um pouco sobre o que a ciência já estuda sobre intuição materna em relação à doença das crianças. Então, foi algo que a gente pratica no dia a dia, né? Qualquer médico ou profissional de saúde, né? Já sabe, né, sobre esse papel, mas eu nunca tinha visto com uma abordagem metodológica, né? Então, para mim foi super interessante. E esse último que eu falei do medo, né, de como ele o título até da oficina era algo como o medo do anoitecer, né? E aí trazendo um pouco sobre o impacto que o medo traz em nós, nas nossas práticas como viés e também como discutindo a relação pessoa, médico, médica, né, e discutindo um pouco sobre o quanto isso vai impactar na nossa adesão a protocolos, etc. Então, achei muito de uma natureza muito interessante e muito simbólico, muitos médicos de família estarem lá e lotarem essa sala. Né? Quer dizer, é um tema que interessa muita gente e que talvez a gente precise aí, seja um tema de abertura para os próximos eventos científicos aí. Muito bom, Larissa. Realmente ver que um congresso que consegue incluir não só esses 12 temas, grandes temas, como também espaço para discussão, espaço para uma discussão mais teórica, mas também nesse lado da intuição, de falar do lado emocional, do medo, mostra que o médico de família realmente é muito versátil, ele tem que ter várias habilidades e às vezes ele nem percebe que já vai adquirindo. Então, é um aspecto interessante até para o olhar dos educadores, eles ficarem atentos das diferentes competências que os residentes, que os internos vão adquirindo ao longo da carreira, porque muitas vezes não existe uma forma objetiva de treinar, é a prática que vai levando a melhoria dessas competências, né? Com certeza, com certeza. E por último, Larissa, se você puder explicar um pouco melhor para o público esse tema que é tão atual de saúde planetária, ESG, como que ele é conectado na prática clínica de um médico de família? Muito legal que você fala isso, né, Fer? Porque esse tema é um tema que ainda, né, tem debates e resistência aí dentro da própria especialidade e, claro, eu também sou digamos, uma bebê estudiosa nisso, né, porque eu também, é um tema que me despertou no começo certa relutância, né, pensando em, puxa, a gente não cuida da saúde das pessoas e do ser humano, a gente ainda vai abraçar a questão da saúde planetária. Mas é muito interessante porque a saúde planetária, o que ela se propõe? Ela, na verdade, se propõe, claro, vou tentar trazer de uma forma mais didática, né, e talvez um pouco menos conceitual do ponto de vista técnico, mas a saúde planetária, ela se propõe a debater os efeitos, né, que a atividade humana, que o crescimento da população tem sobre o ambiente, o modelo econômico e o quanto isso leva à perturbação de ecossistemas da Terra e que, como um ciclo, né, que se fecha, naturalmente vai afetar a saúde e o bem-estar dos indivíduos, das pessoas, né? Então, entender que o impacto que você tem, não só do ponto de vista de consumo, né, você como ser humano, mas você como prescritor, você como um profissional que faz recomendações de qualidade de vida, de rastreamento, você como um profissional ou uma profissional que, né, pede exames e usa recursos e, né, tem um impacto ali de energia, de recursos não só financeiros, mas recursos hídricos, ambientais, recursos ali de energia elétrica, né? O quanto a gente tem esse impacto e muitas vezes acaba não pensando sobre isso, e isso, na verdade, vai ser, em algum momento, impactar você de volta, né? Vai ser, em algum momento, retroativo para você. Então, como é que a gente pode inserir esse olhar, a disponibilidade de recursos, a questão, né, intrínseca da água potável, qual é a qualidade dos nossos solos, qual é a qualidade dos alimentos, a questão dos oceanos, a questão da destruição da camada de ozônio, e o quanto isso, por exemplo, né, num exemplo,
uma das médicas trouxe um exemplo lá, né? Então, a destruição da camada de ozônio, que vai aumentar a incidência, né, de radiação ultravioleta, isso leva a mais problemas dermatológicos, isso leva a aumento, né, incidência ali de, ou pode levar a um aumento de incidência de câncer de pele, enfim, e o quanto os nossos sistemas estão preparados para isso, como que a gente, de fato, já inseriu essa discussão de rastreamento, né, e de prevenção desse tipo de situação, considerando a saúde atual do nosso planeta, né? Que é algo muito interessante, assim, né? Acho que eu entendi, o que eu saio desse congresso sobre a saúde planetária é que isso já era algo que eu, de alguma forma, me interessava como cidadã, mas que eu não conectava isso na minha prática, e entender que isso que eu sinto como cidadã e o meu olhar, né, para o meu impacto como ser humano, eu preciso também transpor para meu impacto como profissional e inserir essa discussão com os meus pacientes, porque se eu vivo isso como ser humano e tenho esses questionamentos, essas angústias em relação à saúde do planeta, também os meus pacientes precisam saber e, enfim, impactar aí positivamente o mundo. Então, acho que foi algo que me marcou, né, nessa discussão toda e me fez ressignificar a relação que eu tinha com essa temática, né, e como é que a gente pode olhar um pouco mais para ela. Acho que dei uma resumida um pouco nessa temática de saúde planetária, né, mudança, enfim, a questão da mudança climática e a questão da sustentabilidade do ambiente que eles trouxeram de diversas formas. Excelente, Larissa. Eu me identifico muito com essa visão que você falou, que às vezes a gente relacionava, né, antes saúde planetária, sustentabilidade, mais com uma visão que às vezes um gestor de uma grande instituição tem que adotar. E muitas vezes a gente esquece que a cada consulta, a cada momento de interação com o paciente, a gente consegue melhorar a saúde planetária, consegue observar aspectos de otimizar recursos, de não gerar desperdícios. Então, é um cuidado que é mais uma responsabilidade, né, que nós, como profissionais de saúde, temos que ter, e é necessário. Então, realmente é um tópico muito atual e importante. E é interessante porque eu tive alguns insights, assim, do tipo, ele passa até mesmo em temáticas muito pétreas da medicina de família, né? Da questão do acesso, a questão da longitudinalidade, né? Em que planeta Totalmente. você vai, né, abordar e continuar cuidando dessas pessoas? Então, será que cuidar dessa família ao longo do tempo é a mesma coisa daqui a 10 anos, né? Quais são as limitações de recurso? Como é que você orienta o teu paciente, a tua paciente, a quantas vezes ela retorna com você, como é que ela usa os recursos de saúde, né? Então, o quanto gera resíduos, o quanto alimentar, se é um ato político e não apenas é um ato político no sentido de também expressar preocupações, né? Entender que para além do bem-estar físico, mental, biopsico, né, espiritual, tem também um impacto na sociedade ao seu redor, é falar sobre determinantes sociais, é falar sobre um olhar ampliado para o indivíduo, né? Então, eu fiz essas conexões aí, né, ouvindo de diversas formas, e me foi muito interessante esse insight, assim, né? Então, convido todo mundo a dar uma olhada um pouco nesse tópico aí de saúde planetária, que não é só da medicina de família, viu, gente? Pelo contrário, ele é um movimento aí, supra especialidade, inclusive para além do olhar biomédico da coisa. Com certeza. Agora nós estamos caminhando para o fim. Larissa, você gostaria de fazer mais alguma consideração para o público? Eu acho que uma das coisas que foi muito interessante, quando eu estava na residência, né, que foi a primeira vez, já há bastante tempo, que eu fui no ONC Europeu, eu fui mais para como uma estratégia mesmo, né, de ter uma experiência internacional de apresentação de trabalho, mas eu não imaginava o quanto essas trocas entre nacionalidades e entre percepções mesmo da minha especialidade diversas, né, para além da questão de certo, errado, melhor ou pior, acho que o que fica é que a riqueza das trocas, né, entre as nações, entre as diferentes culturas. Então, se eu puder deixar uma mensagem aí, um recadinho, uma sugestão, um conselho
não pedido, mas muito, muito amoroso e gentil, busque uma vez na sua vida ir num congresso fora, né, para você, e tá aberto ali, vai lá mesmo para ter trocas no café, né, de mandar mensagem, comentar, né, eu mandei algumas mensagens para alguns posters que eu gostei, e fica mais para conversar, porque essa troca, para mim, é algo que abre muito a nossa mente, até mesmo sobre a nossa percepção e como a gente se insere, né? Como profissionais de saúde, como é que a gente pode olhar sob outras perspectivas e, assim, claro, aprimorar-se na nossa prática diária com as pessoas que estão sob nossos cuidados e também que estão no nosso time trabalhando junto com a gente. Ótimo, Larissa. Realmente, ao entrar num congresso, ter essa mente aberta, tirar todas as premissas que a gente já tem, porque o contexto de outra cultura com certeza é diferente, e levar toda essa troca para casa de uma forma de inspiração, de fazer, às vezes, incorporar algum conhecimento que você adquiriu da troca, mas também ter um novo olhar para um problema que a gente já está tentando resolver com muitas formas, e às vezes a inspiração que o Congresso trouxe abriu a mente para uma forma melhor. Então, muito bom. Muito obrigada, doutora Larissa Omi, pela presença, por compartilhar tantos ensinamentos que o Congresso teve, tantos insights, atualizações que esse ano a edição do ONCA trouxe. Muito obrigada. Obrigada, gente. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.